Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar a nossa 18ª aula de História, online, estudando em casa. Capítulo 1. Culturas ribeirinhas e tradição NOC. Sabemos da importância do continente africano para a origem da humanidade. A África ela é considerada o berço da humanidade, pois foi o local de surgimento do Homo sapiens e das primeiras sociedades. As origens dela podem ser encontradas nas características do Neolítico africano. Mudança na paisagem. O continente africano, devido à grande extensão, apresenta diversos tipos de ambientes. Ao longo de milênios, esse continente passou por intensas mudanças naturais e isso teve impacto nas formas como as comunidades ocuparam o território. Este, porém, não é o único fator a determinar os modos como as diversas comunidades habitaram o continente africano. A partir de cerca de 5.000 anos antes de Cristo, a gradativa diminuição das chuvas em grande parte desse continente causou o desaparecimento de muitos lagos e rios. Esse processo se acentuou após 2.400 anos antes de Cristo. A estiagem, a falta de chuvas e a escassez de fontes de água reduziram a quantidade de espécies vegetais e animais, e algumas delas praticamente chegaram a desaparecer. Nessa época, formou-se o deserto do Saara, com poucos oásis, os oásis são fontes de água e vegetação que surgem no meio do deserto. As margens de rios e lagos, por sua vez, foram as áreas em que muitas comunidades passaram a se concentrar, pois os rios favoreciam a prática de atividades de coleta e de caça, conhecida pelos pesquisadores como culturas ribeirinhas. Ribeirinhas, que vem de rio, culturas que surgiram próximas aos rios. Essas comunidades desenvolveram diversas técnicas e tecnologias agrárias, ou seja, de agricultura, de cultivo, né, da terra, que ampliaram a produção de alimentos. Aqui você vê dança do povo Amé, que habita o Vale do Rio Omo, na Etiópia. Os Amé desenvolveram, ao longo de milênios, técnicas de pastoreio e de metalurgia. Aqui você vê o mapa político do continente africano, todos os países que fazem parte, a ilha, né, de Madagascar, Etiópia, Egito, Líbia, Túnez, Mauritânia. Aos povos que nós vamos estudar hoje, os povos Nuque, eles habitam esta região aqui que o cursor está circulando, Níger, Gabon, Congo, esse local. Vários rios, muitos povos. Os rios sempre foram importantes e são fundamentais para entender a história da África, pois durante muito tempo foi à margem dos rios que surgiu grande parte das ocupações humanas e por meio deles ocorriam as trocas comerciais, as guerras também e todos os tipos de contato. Acompanhe comigo a leitura da página 99. As margens dos poucos rios mais caudalosos, ou seja, mais cheios, mais profundos, que restaram no continente africano, como o Rio Nilo, o Níger e o Senegal, e também as margens do Lago Chade, passaram a ser muito disputadas. Por serem áreas férteis, as práticas agrícolas e pecuárias nessas regiões eram favorecidas e, com o passar do tempo, foram sendo aprimoradas. Por isso, nesses locais, a Revolução Neolítica foi bastante intensa e influenciou as comunidades que habitavam outras áreas do continente africano. Nessas regiões surgiram os primeiros estados organizando as primeiras sociedades urbanas, assim como os seus recursos. Os diferentes tipos de estado expressavam a diversidade de formas de organização de comunidades densamente povoadas. O Egito faraônico, o Império de Kush, as sociedades sul-saarianas da África Ocidental e o Império de Axum, entre muitos outros, são alguns exemplos de sociedades que fazem parte da antiguidade africana.
Entre o final do século XIX e o início do século XX, apenas as sociedades que tinham escrita e certas similaridades com as culturas europeias eram consideradas produtoras da história. No entanto, atualmente, um forte movimento revalorizou a história africana e de outros povos. Para isso, hoje são considerados diversos tipos de fontes históricas e não somente mais a fonte escrita. Então, no final do século XIX e início do século XX, esses pesquisadores da área de história consideraram objetos de estudos as sociedades egípcias antigas, desprezando as outras culturas africanas, pois as sociedades egípcias ainda tinham algumas coisas escritas. O próprio conceito de antiguidade nesse período também era restrito, referindo-se apenas às culturas antigas que deixaram vestígios escritos, como a dos gregos, dos romanos e de alguns povos mesopotâmicos, além dos egípcios. Porém, como vimos nas unidades anteriores, e eu já falei, muitos movimentos historiográficos atuais, todas essas expressões culturais são valiosas e devem ser objetos de pesquisa. A nova historiografia, ela valoriza toda a expressão histórica no todo. Vamos aqui à leitura do quadro ao lado. Os primeiros aldeamentos. Os grupos humanos que habitavam as margens dos rios e lagos africanos formaram, no decorrer do tempo, pequenos aldeamentos. Praticavam a caça e a coleta e tornaram-se exímios pescadores, construindo canoas muito eficientes. Produziam também instrumentos de ossos e de pedra, chamados microlíticos, como anzóis, machados, facas e lanças. Alguns grupos desenvolveram a técnica da cerâmica para armazenar e cozinhar os alimentos. A cerâmica africana é uma das mais antigas do mundo, datando de cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Aqui você vê a imagem na página 99 de um pote de cerâmica datado do anos 1660 antes de Cristo, que foi encontrado na cidade de Kerna, no Sudão. Aqui você vê o mapa físico do continente africano. Podemos perceber a cadeia de Atlas, o deserto do Saara, acompanhe o cursor. O deserto do Sudão, a bacia do Congo, outros desertos, o deserto do Kalahari, deserto da Namíbia, Planalto da Etiópia. Todas essas listrinhas, risquinhos azuis, são os rios. Nós vamos hoje tratar dessa região aqui, Planalto de Bauxi, Acadâmqua, Camarão, Rio Níger, Benue. Então, essa região aqui é o assunto da nossa aula. Aqui embaixo você vê o mapa por região. Em cima aqui vai ser a África Setentrional, ao lado a África Ocidental, este ladinho aqui a África Central, pegando essa região que o cursor está. Aqui embaixo, em rosa, a África Meridional. E aqui desse ladinho, toda essa parte que o cursor está circulando, a África Oriental. Cultura Nuque e outras descobertas. A cultura Nuque desenvolveu-se por volta do século VI a.C. a 2 depois de Cristo, às margens do rio Níger, no centro da atual Nigéria. Pelas características dessa sociedade, a maioria dos pesquisadores considera que essa cultura pertenceu ao Neolítico africano. Ainda não se sabe se a cultura Nuque era formada por um ou mais povos, já que ainda não foi possível identificar se os vestígios encontrados pertencem a apenas uma comunidade ou a várias delas. Dessa forma, convencionou-se atribuir a autoria desse conjunto de fontes históricas à cultura Nuque, ou tradição arqueológica, ou seja, conjunto de vestígios arqueológicos encontrados em determinado local e que se referem a um modo de vida específicos. Porém, como não se sabe os nomes desses grupos ou não se constitui um único povo,
costuma-se nomear as tradições de acordo com o local onde foram encontrados os vestígios. Então, é chamado de tradição arqueológica Nuuk, outra expressão usada para defini-la. Os artesanatos foram encontrados de maneira inusitada. Trabalhadores de uma mina encontraram uma escultura de cerâmica. Era o primeiro vestígio atribuído à cultura Nuuk. A busca por outros vestígios trouxe importantes resultados, como a redescoberta de outras culturas ou tradições da África Antiga. A partir dos anos 60, por exemplo, foram encontradas na África Ocidental as culturas antigas ou tradições da Artixi, na atual Mauritânia, Genegeno, no atual Mali, e Igbo-Oku, na atual Nigéria. Os povos dessas culturas ou tradições desenvolveram tecnologias diversas, como utensílios de pedra polida, moradias e artefatos de cerâmica e ferramentas de bronze, respectivamente. No caso da tradição da Artixi, sabe-se que eram de povos seminômades e dedicados ao pastoreio, à criação de animais. Já os das tradições Genegeno e de Igbo-Okou eram provavelmente sedentários e realizavam práticas agrícolas. Sedentários eram povos que fixavam moradia em um local e ficavam bastante tempo lá. Aqui na imagem você vê arqueólogos em escavação no sítio Nuuk. Aqui eles encontrando vasos e esculturas. Aqui uma estatueta de terracota atribuída à tradição Nuuk, encontrada na Nigéria, representando uma figura feminina. Página 101. Características das comunidades Nuuk. Um dos principais vestígios da cultura Nuuk são as esculturas de argila cozida, técnica conhecida como terracota. Com base na análise dessas esculturas e de outros vestígios materiais, como sementes, ossos de animais, fundações de cabanas, restos de fogueira, entre outros, os arqueólogos e historiadores tentam desvendar as características dessa cultura. As esculturas reproduzem figuras de seres humanos e de animais, procurando expressar as emoções das pessoas representadas. Veja a imagem da página 100. Aí você volta novamente. Até o momento, sabe-se que os habitantes da antiga Nuuk moravam em aldeias agrícolas, ou seja, que praticavam agricultura. Plantavam sorgo, inhame, dendê e abóbora em grande quantidade, na região chamada atualmente de Planalto de Jos, no centro da atual Nigéria. Além disso, eles foram os pioneiros no domínio da técnica de fundição de ferro no continente africano no século VI a.C. A fundição de ferro e a criação de esculturas elaboradas indicam a existência de uma sociedade organizada. Os povos da tradição Nuuk dominavam processos como a extração e a transformação do minério de ferro. Com esse metal, produziam ornamentos como colares e pulseiras, lanças e instrumentos agrícolas, como os arados. Eles também dominavam as técnicas de trabalho com barro e o cozimento das peças de cerâmica. A cultura Nuuk desapareceu por volta do século II por motivos ainda desconhecidos. Uma hipótese são as mudanças ambientais que dificultaram a agricultura na região ocupada pelos povos dessa cultura. Também existem teorias que suspeitam de ataques de povos seminômades. Aqui você vê vestígios da cultura Nuuk em cavernas no norte do Togo. Essa foto é de 2012. Aqui você vê a alta densidade demográfica dos povos Nuuk. O cultivo do sorgo. Relativamente pouco conhecido na culinária brasileira, o sorgo, assim como o arroz e o milho, o trigo e a cevada, é considerado um dos cereais mais importantes da história da alimentação humana, um dos primeiros gêneros agrícolas domesticados. Os vestígios mais antigos do sorgo datam de mais de 5.000 anos atrás no continente americano. Você está vendo aí um pé de sorgo, uma plantação
Na Lombardia, na Itália. O sorgo ele é muito semelhante à pipoca. A diferença é que ele não tem aquela película amarela, mas que ele estoura semelhante à pipoca. Vamos à nossa atividade. Atividade de História, 23/9/2020. Você vai reler as páginas 98 a 101 e vai responder. A primeira questão. Você está vendo aqui o mapa do continente africano, mostrando os ambientes naturais. Você vê aqui, ó, Nuuk, o povo que nós estudamos hoje, a cultura Nuuk, o deserto do Sahel, que eles moravam próximos, o deserto do Saara acima, e aqui a região. O rio Níger, que era o rio banhado, né, que eles viviam às margens do rio Níger. Aí vem, perguntinha. Em que regiões se desenvolveram as antigas culturas ribeirinhas do continente africano? Elas pertencem a quais ambientes naturais? B. Em qual ambiente natural se desenvolveu a cultura Nuuk? Você olha a legenda lá no mapa e vai responder. Escolha um dos ambientes naturais indicados no mapa e faça uma pesquisa na internet, em publicações impressas ou digitais, sobre as características desse ambiente e sobre a vida atual dos povos que o habitam. Escreva no caderno as suas descobertas e depois me envie na foto para o grupo de atividades. Agora leia o texto do historiador Alberto da Costa e Silva e depois responda. Então, você vai ler esse texto e sobre ele dizer as características da cultura Nuuk são abordadas pelo autor desse trecho. Você vai dizer se ele aborda as características da cultura Nuuk. Quais delas podem ser observadas na escultura da página 100? Aí você volta lá na página 100 do livro e vai perceber o que tem na página 100 que se refere à cultura Nuuk. B. De que materiais são feitos os objetos citados pelo autor? Esses materiais são utilizados na atualidade? Como? Terminada a atividade, você vai enviar para o grupo, não é mais para o meu privado, o meu particular, você vai enviar para o grupo de atividades do 6º ano, professora Marineide, no WhatsApp. Escreva todas as questões de caneta preta, azul ou vermelha, tanto as perguntas como as respostas. Essas atividades garantirão suas notas e o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho e, mais uma vez, eu finalizo o Estudando em Casa.